do teu amor, a tua face eu vejo e a tua voz eu ouço. Então, não vou poder contar. Vocês já conhecem, vocês já ouviram? Muito bem, gente. Pega a sua Bíblia comigo, pega a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. Se você traz a Bíblia em forma de celular, ou iPad, ou tablet, pegue aí comigo. Pegou? Sim ou não? Amém. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Eu hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Até o nunca, nunca, nunca. Eu ouvi falar sobre, vocês podem rir, eu deixo. Eu ouvi falar sobre uma pessoa que estava descendo, né, estava em um avião, e ela sentou-se e abriu a sua Bíblia, e ao lado daquela pessoa assentou-se um homem. E ela estava lendo a Bíblia, e o homem perguntou para ela assim: você realmente acredita em tudo que está escrito aí? Ela: sim, eu acredito, em a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Você acredita naquela história de Jonas, aquele homem que foi engolido pelo peixe? Sim, eu acredito. Mas como é que pode ele ter ficado tanto tempo na barriga do peixe e não aconteceu nada com ele? Aí ela: não, eu não sei. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para ele. Aí o homem pergunta para ela o seguinte: mas se ele não estiver no céu? Ela responde: então você vai ter que perguntar. Só para você dar um sorriso. Muito, muito bem. Deus está aqui no nosso meio, amém, gente? Quem está feliz com Jesus? Então avisa o seu rosto, avisa a pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz que um coração alegre deixa o rosto mais bonito. Você que gosta de sorrir, é uma boa oportunidade de você fazer isso e aproveitar a oportunidade de perguntar o nome da pessoa que está do seu lado, né? Não sei se você conhece. Foge desse negócio de irmão, a paz do Senhor, irmão. Procure saber o nome aí da pessoa, do seu querido aí, do seu irmão que está do seu lado. Devidamente apresentados, já se conhecem? Muito bem. Fala para ele assim: olha, eu nunca mais vou esquecer seu nome, querido. Legal. Gente, o título que Deus colocou aqui, uma impressão no meu espírito, para essa noite, para compartilhar com vocês aqui um pouquinho da palavra de Deus, é esse título aí, ó: Deus diz sim e nós o amém. Deus diz sim e nós o amém. Sabe, Jesus, vocês obviamente lembram daquela passagem da pesca maravilhosa, né? Jesus estava ali, se achegou aqueles homens que eram profissionais da pesca, aquela indústria pesqueira ali, que Pedro comandava, né? Aquela indústria de pesca. Eles estavam lavando as redes, diz a palavra. E Jesus disse para eles: olha, lancem as redes. Ao passo que Pedro disse: Senhor, olha, a noite inteira nós pescamos. Eu sou profissional. A minha equipe é treinada. Somos profissionais. Entretanto, respaldado, referenciado, fundamentado pela sua palavra, eu vou lançar as redes. E assim se fez. A Bíblia diz que Pedro lançou as redes, juntamente com a sua equipe. Pedro, ele deu essa voz de comando: lancem as redes, porque Jesus havia dito para que eles pudessem lançar as redes. Pedro fez exatamente aquilo que Jesus disse para ele fazer. Ou seja, Deus, Jesus, ele se move na nossa vida à medida da nossa movimentação. Nós nos movemos, Jesus, Deus se move. Amém, gente? Nós nos movimentamos, o Senhor, os céus se movimentam a nosso favor, diz a palavra. Não é? A Bíblia diz também: tudo que ligares no céu será ligado na terra. Amém, gente? Amém nada.
Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, é uma ação correspondente. Nós respondemos a Deus. O espírito da fé é isso. É um ato de responder a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos aqui dar prosseguimento ao que nós estamos falando essa noite. Deus diz sim e nós o amém. Tem pessoas, queridos, otimistas que dizem que tem jeito para tudo, são os otimistas, menos para a morte. Para a morte não tem jeito, mas o cristianismo ainda é melhor do que o otimismo, porque até para a morte tem jeito, né? Jesus, ele veio resolver esse problema com a morte. E está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que um dia nós vamos olhar para a morte e vamos dizer para ela assim: ô morte, onde está a tua vitória? Aonde está a tua força? Aonde está o teu aguilhão? Graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele nos livrou e nos tirou do poder da morte. E nos colocou em um outro reino. Transportou-nos de um império tirânico das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a remissão, a redenção, a remissão dos nossos pecados e a redenção. Amém? Quantos estão comigo aí? Vocês concordam com essa palavra? Essa é a palavra de Deus para nós, é a palavra do Senhor para cada um de nós aqui essa noite. Eu tenho vida eterna, você pode dizer isso? Eu tenho vida eterna, porque isso foi comprado na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 2, diz que Ele nos livrou do poder, do pavor da morte. Nós vivíamos no pecado porque nós tínhamos como se uma arma, né? Nós não tínhamos escolha. E nós tínhamos como se uma arma estivesse apontada para nós. Ou você me obedece ou você morre. Essa era a sentença. Por causa do medo da morte, nós nos submetíamos então ao inferno. Tão somente pelo medo da morte, mas agora o inferno perdeu o poder que ele tinha. Volta. Agora o inferno ele perdeu o poder sobre a morte, porque alguém ressuscitou e pegou as chaves da morte do inferno. Diz a Bíblia. Então você veio essa noite aqui para ouvir uma boa notícia. Tem boa notícia para nós hoje. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jesus disse isso, eu tenho falado aqui na Atos, que aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus disse isso. E aquele que me recebe na condição e na qualidade de profeta, recebe a recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo na condição e na qualidade de justo, recebe a recompensa do justo. Então você que está aqui essa noite, quer operar na unção e na manifestação do Espírito Santo, no poder de Deus, recebe a pessoa que está do seu lado como um justo de Deus, como um profeta de Deus, como aquele que tem um recado de Deus para você, porque a pessoa que está do seu lado tem o Espírito Santo assim como você. A Bíblia nos chama templos do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos santuários do Deus vivo. Ele habita em nós, Ele está em você, Ele está em mim. Quantos concordam aí? Glória a Deus. Sabe, queridos, existem 3 valores que nós devemos tomar sempre como base na nossa vida, e está lá em 1 Coríntios capítulo 13, que diz que a fé, a esperança e o amor. Esses 3 pilares devem fazer parte da nossa vida. São valores que nós devemos conservar. São valores que a gente tem que deixar sempre em voga na nossa vida. E esses valores vão nos garantir a vida eterna, uma vida eterna cheia de gozo, de paz e da presença de Deus. Você que está nos vendo na internet, quero dizer para você que Deus tem um projeto lindo para a tua vida. Deus tem um projeto maravilhoso para você. Receba-o como Senhor e Salvador da tua vida. Gente, a nossa expectativa é fazermos tudo o que nós temos que fazer aqui para, de fato, ouvirmos da boca de Cristo o seguinte: servo bom e fiel, entra no gozo. Você foi fiel no pouco, ou seja, naquilo que era difícil, naquilo que era injusto, naquilo que era pouco, mas entra no gozo do seu Senhor, entra para aquilo que eu tenho preparado para você. Então, amados, vale a pena conservar esses valores. Sim ou não? Vale a pena conservar esses valores. Quais são eles? A fé, a esperança e o amor.
Pode ser que pareça loucura em algum momento, né? Todavia, seguir a Deus é um privilégio, mas sempre vai também produzir para cada um de nós bons resultados. Sempre vale a pena nós nos inclinarmos para aquilo que Deus está nos apontando como um estilo de vida. Em Jeremias capítulo 2, versículo 11, tem uma palavra que Deus deu para Israel, e Ele disse para eles o seguinte: olha, vocês fizeram uma coisa terrível. Duas coisas, na verdade, né? Vocês trocaram a sua glória por algo que é totalmente vão, aquilo que não tem valor algum. Deus estava falando sobre Ele mesmo, né? Vocês trocaram a sua glória. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Ele estava falando sobre Ele mesmo. Então eu quero lembrar para vocês essa noite, queridos, que a nossa glória é conhecer a Deus. A nossa glória é conhecer a Deus, ou seja, a maior bênção do mundo não é melhor do que conhecer a Deus. Não existe algo melhor do que conhecer a Deus, ou seja, quem Ele é, aquilo que Ele faz por nós, o que Ele tem preparado para cada um de nós, o que Deus já tem feito por você, como o pastor disse aqui, Deus já tem preparado algo para ti e para mim. Olha, vamos combinar o seguinte, quando eu falar para vocês, eu estou falando para mim também, tá bom? Ok? A gente está dialogando, a gente está conversando aqui. Então, conhecê-lo é a nossa glória. Conhecer a Deus, a nossa glória não está nas coisas vãs ou passageiras dessa vida, nem tampouco naquilo que conquistamos ou naquilo que nós somos profissionalmente falando. A nossa glória é conhecê-lo, Ele é o perfeito amor, Ele é todo poderoso. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, isso espanta o medo. Nós paramos de ter medo, preste atenção no que eu vou dizer para você essa noite. Nós paramos de ter medo de quem está contra nós. E nós começamos a ter consciência de quem está a nosso favor. Deus é a nossa glória, Deus é a minha glória. Você pode dizer isso comigo essa noite? Deus é a nossa glória, Deus é a minha glória. Quando Deus é a nossa glória, não importa a situação a qual nós nos encontramos, nós não perderemos, nós não perdemos a alegria, nós não perdemos o sono, nós não perdemos a paz, nós não perdemos o gozo do Espírito. Não importa quem se levanta contra nós. Vocês trocaram a glória de vocês por uma coisa vã, algo que não tem valor, algo passageiro, disse Deus. E na continuação desse versículo, na continuação, né? Deus disse para eles o seguinte: olha, vocês me trocaram um manancial de águas vivas por cisternas rotas, que não retém água. Uma cisterna é uma coisa que nós podemos calcular. A dimensão, o tamanho, a profundidade, a largura, a quantidade de água. Quanto que custa aquela quantidade de água que está ali dentro. Nós podemos, de uma forma natural, quantificar e qualificar aí quanto que custa uma cisterna cheia. Principalmente agora, né, em tempos de racionamento, né? O manancial de águas vivas, queridos, é algo que nós não conseguimos controlar ou calcular. É abundante, não tem começo, não tem fim, são águas fluidas, são águas vivas, águas que correm, águas que jorram. Lembrei daquela passagem que Jesus estava ali no poço com aquela mulher samaritana, e a Bíblia diz, olha, se você soubesse quem falava contigo, mulher, não só faria isso por você, mas como do seu interior fluiriam rios de águas vivas, uma fonte a jorrar incalculável. O que Deus tem preparado para cada um de nós não se pode mensurar, nós não podemos quantificar, é incalculável. Quantos metros cúbicos de bênção de Deus, de tsunami de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. E Deus estava dizendo, vocês estão trocando uma coisa cheia de glória por uma coisa sem valor algum. Vocês estão trocando a mim um manancial de águas vivas por cisternas rotas. Inclusive o pastor Leonardo pregou domingo sobre isso, né? E eu já estava com essa mensagem preparada. Quando o pastor Paulinho começou a falar isso, eu falei, pastor, o que o senhor tem, guarda para o senhor, porque eu vou pregar isso agora. Não fala não. Amém, Deus é bom. É um espírito único, né? É o mesmo espírito.
somos parte do mesmo corpo, né? Somos membros do mesmo corpo. O nosso papel é identificar qual que é a nossa parte do corpo, né? Onde é que a gente está, para que a gente possa edificar, abençoar, solidificar alguém. Afinal de contas, fomos chamados com esse objetivo. O fato de estarmos aqui essa noite reunidos é para esse objetivo, para nós nos edificarmos mutuamente. Essa igreja está aberta para a edificação de pessoas, para que pessoas possam ser libertas, né? Deus te usa no ministério com esse objetivo. Né, os dons do Espírito Santo, a manifestação dos dons é com esse propósito. A edificação das pessoas. Né? Você foi chamado para abençoar alguém, querido. Deus te chamou para isso, viu? Deus te chamou para ser uma bênção, esteio, referência para alguma pessoa. Glória a Deus por isso. Deus é a fonte, Ele é o manancial. Não vale a pena trocarmos aquilo que é excelente por uma coisa que é passageira, que nós já conhecemos. Nós somos tentados, queridos, todos os dias, a calcularmos exatamente aquilo que vai acontecer, de que forma vai acontecer, como vai acontecer. Nós somos tentados a andarmos no campo da naturalidade, no campo natural. Quantos estão aqui comigo, me entendendo? Não somos tentados? Às vezes, de não depender de Deus, mas de tentar, né, fazer ali um planejamento, como, quando e onde vai acontecer aquilo. E a boa notícia que eu tenho para você é que nós podemos saber como foi e como está a nossa vida cristã até agora. Mas quando passamos a ter a consciência de que Deus é a nossa glória, que Ele é a nossa fonte, nós não teremos ideia de onde e como Ele poderá nos colocar em poucos minutos. Fique atento para o de repente de Deus. Deus, Ele age assim, no de repente. Fica atento para isso, fica esperto, ligado, antenado. Deus pode fazer rápido de repente o que nós não poderíamos fazer com as nossas forças em anos de trabalho. Ele está pronto para fazer isso. Ele está de braços abertos e pronto para fazer isso. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que uma fé radical, ela traz resultados radicais. Obediência radical traz resultados radicais. Eu tenho aprendido isso. Só precisamos colocar os nossos olhos no lugar certo. Tirar nossos olhos daquilo que é limitado e colocarmos os nossos olhos naquilo que é ilimitado. Muitas das vezes nós limitamos um Deus ilimitado. Tirar nossos olhos daquilo que nos traz impossibilidades. Preste atenção, e colocar nossos olhos naquilo que nos traz poder para vencer todas as impossibilidades. Hoje nós vamos falar sobre fé, que é um assunto, inclusive, que você nunca ouviu nessa igreja, né? Eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu falar sobre fé aqui. Nós vamos, então, nós nunca vamos esgotar esse assunto, porque é um estilo de vida. Esse assunto não se esgota, o assunto da fé. Nós precisamos de fé todos os dias, né, queridos? Precisamos? Sim ou não? Nós precisamos que a nossa fé, ela esteja de contínuo trabalhando. E sem fé nós não vamos conseguir receber todos os benefícios que Deus tem para cada um de nós. E aí existem tantas coisas que estão disponíveis, mas que ainda não foram tocadas, né? Por exemplo, esse texto em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, não precisa abrir, está aqui nos projetores, é só você acompanhar comigo, para nós economizarmos aqui o tempo. Porque tantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Uma das coisas que nós devemos saber que a palavra de Deus é que ela nunca é duvidosa. Sempre funciona. Fé sempre funciona. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos nas manifestações do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo deseja, ele pode se manifestar como ele quiser, como ele quer, da forma que ele quer, através de um, através de outro, conforme está escrito. E a Bíblia diz que até que nós precisamos desejar, né, os dons espirituais. A palavra de Deus diz isso. Procurai com zelo os melhores dons. A palavra diz isso. Agora, a Bíblia não diz em que momento estes dons
estarão em manifestação. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: em qualquer hora do nosso dia, a nossa fé ela está pronta para funcionar. Qualquer hora do dia. Ela já está equipada para entrar em ação, entrar em movimento. Deus vai produzir para nós o que nós precisamos da parte dele, desde que nós respondamos a ele com a nossa fé. Agora, nós precisamos ter confiança na nossa própria fé. Parece estranho, né? Um paradoxo. Confiança na nossa própria fé. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. O que nós já sabemos e podemos garantir é que Deus não faz acepção de pessoas, porque a palavra nos mostra isso. Então, a fé que você tem, mesmo aquela que você considera ser pequena, funciona. A fé que você tem funciona. Quer ter uma fé, quer aumentar a tua fé, essa perspectiva sobre Deus, sobre aquilo que Deus faz? Ouça a palavra, medite nela. Ouça a palavra, medite nela. Meditar é pensar e pensar novamente. É simples assim. É pensar e pensar novamente. Então, à medida que nós vamos mergulhando nessa palavra e ouvindo essa palavra, nós vamos ampliando essa consciência sobre aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus é, aquilo que nós somos. Vale o que está escrito, o que está escrito é o que está valendo, não é? Como o pastor disse ontem na escola Atos aqui, a experiência de um e de outro não podem invalidar aquilo que está escrito. Jamais invalidará aquilo que está escrito a teu respeito. Se a Bíblia diz que na presença do Espírito Santo há plenitude de alegria, e nós estamos no Espírito Santo, logo você é cheio de alegria. Você tem a alegria de Deus em você, mesmo que você não veja e que você não sinta. Todavia, o Espírito da alegria habita em você, queridos, e habita em mim também. O Espírito que faz nos sorrir mediante uma situação adversa ou uma tormenta. Isso é louco. Ô, brother, isso é louco, bicho. Você está rindo diante de uma situação adversa, você é maluco. Nem os loucos errarão o caminho, né? A Bíblia diz isso. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e entendidos. Dá uma olhada para o lado aí, vê se o teu irmão... ele é uma bênção. Fala aí, você é uma bênção, querido. Só tem cara de louco, mas é uma bênção. Veio aqui, eu tive que falar. Eu não fui mais forte do que eu aqui, esse negócio. Glória a Deus. Gente, o Evangelho não está baseado em certezas. A palavra de Deus não está baseada em incertezas. O Evangelho não está baseado em dúvidas. O Evangelho está baseado sobre princípios absolutos, que não devem ser relativizados. É o relativismo das situações, das circunstâncias. Jamais será invalidado pela experiência de A, B ou C. O Evangelho de Deus é muito claro, a palavra de Deus é muito clara, as boas novas são muito claras. E a palavra de Deus diz que não tem esta de variação de não e sim. E aí no versículo 20 lá do texto, deixa eu voltar aqui para você acompanhar. Nesse versículo 20 do texto, porque tantas quantas as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele o amém para a glória de Deus, por intermédio de quem? Nós. Por nosso intermédio. Você é um agente. É melhor concordar com Deus do que com as circunstâncias. É melhor concordar com Deus do que com aquilo que nós estamos vendo, sentindo. E eu quero te lembrar, eu quero te ajudar a que nós essa noite aqui possamos pensar, lembrar-nos de uma promessa. Se você puder essa noite, pare aí agora, respira fundo assim comigo, respira, pensa numa promessa. Se você puder pensar em uma promessa das Escrituras, pensa nelas. A Bíblia diz que da parte de Deus nós já temos o sim. Cita uma promessa, me ajuda. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor dessa terra. Promessa. Deus já deu sim.
Ele está esperando a sua resposta, o seu amém. Que nada mais é do que, é isso aí, eu concordo, eu confirmo essa palavra. Amém é isso. Traz esse sentido. Qual é uma outra promessa que Deus tem falado, prometido a você? Jesus disse isso, né? Se nós dissermos ao monte, sai daí, lança-te ao mar, tal sucederá. Promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Fala, glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. Fala, querida. O que você falou aí atrás? Ah, deu glória a Deus? Tá bom. Nós já temos o sim da parte de Deus, queridos. Todas as promessas nós temos nele o sim. Guarde isso para você nunca mais esquecer. Todas as promessas nós temos nele o sim. Ó, e o salário, ó. Deus não está se negando a cumprir nada do que Ele promete para mim e para você. Deus, Ele não se nega. Muitas pessoas questionam Deus quando algumas promessas não estão funcionando na vida delas. Porque não está acontecendo, Senhor? Porque na hora que eu precisei não se manifestou? Queridos, a culpa não é de Deus, porque Ele não está dizendo não. Não é de Deus. Esse versículo fala de uma responsabilidade que cabe a cada um de nós, cabe a mim, cabe a você. Viu, Wagner? Cabe a nós. Ele diz que o sim que cabe a Deus, ele diz que o sim que cabe a Deus é Deus que diz o sim. E de fato, em Cristo Jesus, nós já temos o sim de Deus. Ou seja, o nosso crédito já está pré-aprovado. Né? Aí, está rindo quem faz prestação, né? É nessas horas que a gente conhece aí a galera. Fala, Senhor. Deus não vai mais analisar a nossa ficha para ver se nós vamos fazer, se Ele vai fazer uma coisa boa ou não na nossa vida, né? Se Cristo morreu, Ele é a prova que Deus está levando a sério a nossa vida. Se Cristo morreu, é a prova que Deus está levando a sério a nossa vida. Então, Deus não vai precisar mais de um comprovante de renda ou do seu comprovante de residência. Ele já deu um sim em Cristo Jesus, já está pré-aprovado. Agora ele diz que além do sim de Deus, nós precisamos ter uma outra resposta, ou seja, o amém tem que sair da boca de quem conhece a promessa. Ou seja, se você não conhece a promessa, você não vai dar amém. Para conhecer a promessa, mergulhe aí no rio da palavra de Deus. Se nós não conhecemos, se nós desconhecemos a promessa, como poderemos dar o amém a estas promessas? Graças a Deus que você está aqui essa noite. Que bom. E às vezes nós nos perguntamos, né, por que não está acontecendo? Como eu disse, pode ser que Deus esteja dizendo sim, mas nós não estamos dizendo amém. Nós precisamos começar a dizer amém para as promessas que Deus tem para a nossa vida, gente. E como eu falei aqui, nós nos movemos, Deus se move. Nós concordamos com Deus e Ele se manifesta poderosamente em nossa vida. É assim que acontece. Deus, ele precisa da nossa concordância, do nosso amém. Fé é fechar um contrato com Deus. É dizer assim, Senhor, eu creio. Eu creio. Não importa o quão louco pareça, mas eu creio e vou continuar crendo até o final. Porque às vezes a ajuda que nós estamos esperando não vai vir da forma que nós esperamos. Às vezes nós queremos uma coisa e queremos dizer para Deus como é que Ele vai fazer. Deus, Ele é profissional, Ele é especialista em milagre. Nós não precisamos dar consultoria para Deus, não. Senhor, eu vou te cobrar uma consultoria aqui. Não precisa, não. Deus, Ele é especialista disso. Nós devemos fazer o seguinte, olha, eu recebo e ponto final. Eu recebo e é desta forma e vai funcionar. Sabe, queridos, lá em 2 Reis, eu gosto sempre de trazer assim, palavras do Antigo Testamento, porque servem como base também para que nós possamos ter um entendimento daquilo que Deus fez no Novo Testamento. Situações que pessoas vivenciaram, passaram, que nos inspiram, né? Que nos edificam e até mesmo nos informam como nós não devemos fazer
e atitudes que nós não devemos tomar. Em 2 Reis, por exemplo, no capítulo 13, versículo 14, fala do rei de Israel chamado Jeoás. Jeoás, ele corre para o profeta Eliseu, vocês devem conhecer esse texto. E ele diz assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e começa a chorar. Ou seja, os sírios, eles tinham vindo, né, contra Israel, e eles iam destruir todo ali o arraial de Israel, e o rei estava desesperado, estava louco. E aí o que o Eliseu falou para ele? Olha, pega o arco, vai para a janela, abre a janela e atira. Essa foi a orientação de Eliseu, coisa louca, né? Para analisar friamente. Eu não sei o que passou na cabeça de Jeoás, mas parece uma doideira. Ele poderia ter pensado assim: Eliseu, o meu problema é outro, eu não tenho problema com mira, não. O problema é o exército que está vindo contra mim, são os sírios que estão se levantando para me destruir. Mas aí o profeta disse: olha, pega o teu arco, coloca o teu arco reto e atira, meu filho. O profeta estava mandando, e ele foi, pegou e fez. E aí o profeta colocou a mão dele nas mãos do rei e atirou aquela flecha. Ele disse o seguinte: olha, esta é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. E o profeta disse: atira de novo. Tem coisa que você lê na Bíblia que é impressionante. Queridos, quando nós colocamos alguns recursos da Bíblia para funcionar, alguns recursos da palavra de Deus para funcionar, parece que nós estamos atirando para o nada, porque parecem loucura. Você declarar contra uma circunstância, você declarar crendo até o final contra um diagnóstico negativo, contra um relatório negativo, parece doideira. Parece que nós estamos atirando para o nada, assim como Jeoás fez. Mas se nós obedecermos a Deus, nós veremos a vitória do Senhor manifesta, não importa o quão louco pareça, não importa o quão doido seja ali aquela situação. Acreditar em uma coisa e começar a falar sozinho, viu, Nélio? Pode ser loucura para quem não conhece, mas para nós é o poder de Deus em manifestação. Então, o profeta disse: vai, atira de novo. Ele pegou o arco e atirou 3 vezes, e o profeta se indignou com aquele cara. E disse assim para ele: olha, se você tivesse atirado mais vezes, você iria feri-los até consumi-los totalmente, acabar completamente com o exército da Síria. Mas porque você fez isso poucas vezes, você só vai ter 3 vitórias sobre eles. Então, queridos, quando nós podemos, queridos, calma aí, está aqui, achei. Queridos, pode ser que estejamos fazendo as mesmas coisas com os recursos que nós já temos aprendido. Ou seja, Deus diz: começa a falar para o seu problema, começa a falar para o seu monte, declara para o seu monte. Aí você pode dizer: ah, irmão, isso é atirar contra o nada. É exatamente isso. Você está falando para algo que parece que não tem ouvido. Contra a falência, contra um problema financeiro, contra uma doença, contra um diagnóstico, contra um filho no charco ali das drogas. Parece que não tem ouvido quando nós declaramos e falamos, né? Mas eu vou te dizer uma coisa: uma hora a dificuldade ela vai ouvir. A Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo. Quando muitas das vezes a pessoa está atravessando um momento difícil, ela pega uma conta de luz, de energia da SEDAI, qualquer conta que seja, um cartão de crédito, pega aquilo ali, aquela conta fala. Fala ou não fala? Fala. Está rindo, né, irmão? Fala alto. Não há nenhum som, mas ela fala. Se as dificuldades falam conosco, por que nós não falamos as dificuldades? Aos montes e aos problemas que se levantam para com a nossa vida. Então, olha, se você está passando por algum momento, uma dificuldade na sua vida, seja ela qual for, que eu não consigo aqui identificar, mas diga ao monte, diga ao problema, fale, abra a sua boca, confesse, guarde essa confissão. A Bíblia diz que nós devemos guardar a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que é fiel, né? Aquele que é fiel,
não pode ir contra o caráter dele. Deus é fiel, ele não tem fidelidade. Ele não tem amor, ele é fiel, é ele. É o caráter dele, ele não pode negar aquilo que ele é. Amém, gente? Aquilo que ele fez por nós, aquilo que ele fez por mim e por você. Em um momento, a figueira teve que ouvir as palavras de Jesus. A figueira ouviu. Em um momento, o vento teve que ouvir o que ele estava dizendo. Jesus acalmou a tempestade, fez silenciar o vento. Jesus falou ao vento. Ele falou à figueira. Agora, se ficarmos calados e não atirarmos com os recursos que nós temos, nós não teremos resultados, queridos. Jeoás estava diante do profeta e ele começou a ser bem-sucedido. Mas aí ele começou a cansar de fazer aquelas coisas. Ele não perseverou. Então não canse de colocar os princípios simples que temos ouvido para funcionar. E quanto mais colocamos esses princípios para funcionar, mais resultados teremos na nossa vida. Nós temos aqui ouvido sobre fé, tenho certeza que os pastores aqui às terças-feiras falam sobre isso, porque não tem como desconectar isso da nossa vida, uma vez que é um estilo de vida, né? Se é um estilo de vida, está impregnado em nós, nós abrimos a boca e falamos sobre, né? Faz parte de nós. Nós não precisamos correr muito, só precisamos colocar os princípios em prática, a base, aquilo que você aprendeu é que funciona. A fé é tão simples que as pessoas complicam e desacreditam pela simplicidade que ela é. Deus é fiel para cumprir o que Ele fala. Eu lembro, por exemplo, aqui de Naamã. Quem lembra de Naamã? Naamã, quando ele chegou, por exemplo, para encontrar com o mesmo profeta, né, com o profeta Eliseu, ele chegou e esperava que o profeta Eliseu colocasse a mão na cabeça dele, que ele fosse recebido com as honras reais, né? Ele era comandante, com trombeta. Obrigado, Ricardo. Da próxima vez eu te chamo para você tocar aqui a trombeta. Está me ajudando aqui o Ricardo. Ele esperava ser recebido dessa forma. E esperava que Eliseu dissesse para ele assim: assim diz o Senhor, meu filho, o teu problema resolve Cristo. As tuas dificuldades, vai para a tua casa que está tudo certo. Mas a solução para Naamã não veio dessa forma. A solução não veio da forma que era mais confortável para a alma de Naamã. A solução de Deus, ela veio. Ou seja, ele precisou perseverar na palavra de Eliseu. Tem tantos rios na minha cidade, eu vou ter que mergulhar logo nesse rio aqui. Ele foi lá, mergulhou uma vez, levantou, mergulhou a segunda vez, levantou e nada, a terceira vez mergulhou e nada, quarta, quinta, sexta vez mergulhou e nada. Quando ele se levantou da sétima vez, estava limpo. Limpo, purificado, funcionou. Glória a Deus. Então, queridos, olha, a nossa fé não vai permanecer ativa quando nos colocarmos em uma condição de dúvida. Não vai nos colocar. Pastor Paulo falou aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. O espírito da fé, queridos, é uma atitude que tem uma ação correspondente. Eu vou encerrar aqui. O espírito da fé é uma atitude. É diferente de fé. Espírito da fé é uma atitude que tem uma ação correspondente. Eu lembro aqui, por exemplo, de Caleb. Depois você pode pegar lá em Números capítulo 14, na descrição, né, Caleb conversando, a Bíblia diz que Caleb teve um outro espírito, uma outra disposição, ele teve uma atitude correspondente àquilo que ele cria. Por isso ele herdou a terra e todos os seus descendentes. Amém? Fica de pé comigo, por favor. Amém. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor, irmãos. Queria que você meditasse um pouquinho sobre aquilo que nós conversamos aqui.
Senhor, nós queremos te agradecer, nós te louvamos, porque o Senhor sempre tem uma proposta para cada um de nós aqui. O teu Espírito Santo, ele transcodifica a mensagem. Certamente pessoas chegaram a esse lugar com problemas, com situações diferentes, mas o teu Espírito Santo a cada um fala de uma forma pessoal, porque a tua palavra ela é viva, ela é atual e ela é personalizada. Ela é para cada um de nós e ela produz a seu tempo. Ó Deus, cabe a cada um de nós aqui essa noite permanecermos firmes, permanecermos, ó Deus, crendo, perseverantes, crendo até o final, porque, ó Deus, a fé e a perseverança, elas andam juntas, Senhor. Não basta tão somente nós crermos em tudo aquilo que está escrito. É fundamental, é preponderante que possamos perseverar na sã doutrina. Que possamos perseverar na crença, Pai, crendo até o final. Mesmo que os problemas se levantem, mesmo que as dificuldades se levantem contra nós, mas nós confiamos em Ti, Pai. Muito obrigado, nós Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar algo que está aqui no meu coração.